4 de outubro de 1977, a banda Daisy Jones and the Six se apresenta em um show lotado em Chicago. A banda era uma das maiores da atualidade e eles haviam acabado de lançar o seu álbum multipremiado Aurora. Esta seria a última apresentação da banda. Nos 20 anos que se seguiram, nenhum dos integrantes da banda ou mesmo pessoas próximas aceitaram gravar qualquer entrevista ou mesmo falar a respeito do que aconteceu até agora. Oi, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo, um vídeo oficial após o retorno do canal. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição e nos cards para você entender melhor o que foi que aconteceu. Esse então é o primeiro vídeo oficial do canal, o primeiro vídeo após o retorno. E já vou pedir desculpas pela iluminação se não tiver ok, o áudio se não tiver ok, ainda tô tentando organizar melhor as coisas aqui. Mas eu queria vir aqui como o primeiro vídeo do canal, né, com o primeiro vídeo do canal no caso, para falar sobre a série que foi super aguardada, pelo menos por mim, Daisy Jones and the Six. Esse vídeo tá saindo com um pouquinho de atraso, era para ele ter saído um pouquinho antes, mas alguns imprevistos aconteceram e ainda assim eu queria vir aqui para falar um pouquinho sobre essa série com vocês. Daisy Jones and the Six é uma minissérie do Prime Video e tiveram 10 episódios. A série é baseada no livro de mesmo nome da autora Taylor Jenkins Reid, de 2019, que fez muito sucesso. O livro, assim como a série, conta a história de uma banda fictícia dos anos 70 que fez muito sucesso, mas que no auge da sua carreira, após um show grandioso, simplesmente se separa e ninguém nunca falou a respeito do que aconteceu. 20 anos se passam sem que ninguém dê nenhuma declaração do que aconteceu naquele dia, né? Após aquele show, após tudo o que aconteceu, até que um documentário começa a ter a sua produção e os membros da banda e pessoas próximas resolvem aceitar fazer entrevistas, dar depoimentos, e aí então a gente vai descobrir tudo o que aconteceu, como a banda se formou, como ela se encerrou no auge do seu sucesso. O vídeo terá spoilers, sim, da série, e eu vou dividir ele em duas partes. Então nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre do que se trata a série, depois nós vamos falar mais a respeito das minhas impressões, o que eu achei e também fazer algumas poucas comparações com o livro. A série então teve 10 episódios e, como é de costume do Prime Video, esses 10 episódios foram divididos em blocos semanais. Então, no primeiro bloco, que foi ao ar no dia 2 de março aqui no Brasil, nós tivemos 3 episódios e na semana seguinte tivemos mais 3 episódios. Nas duas últimas semanas de exibição nós tivemos 2 episódios cada semana, então o último episódio, né, os 2 últimos episódios foram ao ar no dia 23. E aí totalizando então 10 episódios. Assim como no livro então, no início da série nós somos apresentados aos personagens principais sendo entrevistados para um documentário onde eles vão falar sobre a banda, e a partir daí nós teremos 2 narrativas paralelas, tá? Uma nós vamos acompanhar Billy Dunn, que foi aí um dos grandes astros da banda Daisy Jones and the Six, e também vamos acompanhar então a trajetória de Daisy Jones. Nós começamos então conhecendo a Daisy Jones ainda criança, uma garota que veio de família rica e que sempre foi muito desprezada pelos seus pais. Aos poucos nós vamos acompanhando Daisy crescendo e desde muito nova já sendo interessada por música. Ela começa a frequentar alguns lugares em Los Angeles para ficar próxima da cena da música ali, mesmo que esses ambientes ainda sejam impróprios para sua idade. É também muito jovem que nós já vemos Daisy ter o seu primeiro contato com drogas e álcool. E é também nesse período em que ela começa a compor canções. É quando ela se descobre como compositora também. E aí depois nós vamos acompanhar e conhecer o Billy como sendo um jovem adolescente, filho dedicado, irmão mais velho dedicado e que tem uma conversa com o seu irmão mais novo, o Graham, e ele incentiva o irmão a criar uma banda. Então, após essa conversa que ele tem com o irmão, o Graham
junta os seus 3 amigos do colégio, o Chuck, o Ed e o Warren, e eles criam uma banda. O Billy sempre gostou de música, sempre tocou violão, então ele incentiva o Graham a fazer isso. E a partir do momento em que seu irmão junta esses amigos para criar uma banda, o Billy começa a atuar como conselheiro musical, até que em um ensaio, eles costumavam ensaiar na garagem da casa dos pais do Chuck, e após esse ensaio, então, o Billy acaba meio que entrando pra banda, fica lá, não sai mais, acaba até que se tornando o líder, sem que ninguém tenha perguntado pra ele se era o que ele queria ser. A banda então passa a se chamar The Dunn Brothers, e ali pela cidade de Pittsburgh começa a fazer alguns eventos, tocando em casamentos e festas de formatura. Após algum tempo já na estrada, o Chuck, que era o baixista da banda, resolve deixar os seus amigos para cursar faculdade. Isso acontece às vésperas de um show importante que eles vão fazer, um show de abertura. Então o Billy pede para que o Ed, que era guitarrista junto com o Graham, assuma o baixo na banda. É bom a gente focar nisso, porque até então a banda era meio que como se fosse uma família mesmo, eles se tratavam dessa forma. E a partir do momento em que o Billy começa a tomar essas decisões, então, por exemplo, apesar dele ter pedido para que o Ed assumisse o baixo, a gente entende isso como meio que sendo uma ordem dele, já que ele era o líder da banda. Então, esse já é um momento onde o Ed começa a se estranhar um pouquinho ali com o Billy. Bom, então os The Dunn Brothers abrem um show para a banda The Winters, que era uma banda ali que já fazia um certo barulho. E na banda, então, tinha a tecladista Karen, e o Graham já fica caidinho por ela assim que ele a conhece, e isso vai fazer com que ele tente depois persuadir o Billy e os outros a chamarem-na para se juntarem à banda. E é nesse show que a banda conhece o Rod Reyes, que é um experiente gerente de turnê, e ele começa a contar como a cena de Hollywood... Não, Hollywood não, Natália, não é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E ele começa a falar sobre Los Angeles, como funciona o cenário musical por lá, e incentiva a banda a ir até lá para tentar oportunidades. Os 4, então, depois de uma conversa, decidem que vão à Califórnia, então eles se juntam para embarcarem nessa jornada, e junto deles vai também Camila Álvares, que era a namorada de Billy. É importante dizer que a Camila e o Billy já estavam juntos fazia algum tempo, eles estavam super apaixonados, e então Camila acaba acompanhando os 4 até Los Angeles, porque além de ser uma namorada completamente apaixonada, ela também acreditava no potencial da banda. Isso fica muito claro desde o início do relacionamento dela com o Billy, então ela os acompanha até Los Angeles. Em paralelo a isso, nós vamos acompanhando a Daisy tentando se descobrir como pessoa e como compositora. Já desde muito jovem, como eu mencionei anteriormente, a Daisy ela frequenta lugares que são impróprios, então ela acaba também se relacionando com pessoas impróprias. Então, em determinado momento, a Daisy ela decide que ela não gosta muito da pessoa que ela está se tornando. E um fato muito curioso é que na série a Daisy se chama Margaret e só depois ela adota o nome Daisy. Então a partir do momento em que ela percebe que ela não gosta muito da pessoa que ela acaba adotando o nome Daisy pra tentar se tornar outra pessoa. Então, como eu disse, Daisy tá tentando se conhecer como artista, como pessoa. Ela já não vem de uma família que a apoia, de uma família que demonstra carinho. Além de tudo isso, ela está sempre se relacionando com pessoas que não são legais e só querem se aproveitar dela. Mas tem um momento da série que ela conhece a Simone. A Simone é uma cantora em ascensão. Elas começam a conversar e logo após elas desenvolvem uma grande amizade. Elas passam a morar juntas, então elas passam a dividir o aluguel e, além de melhores amigas, elas também se tornam parceiras musicais. Tá, mas e o que esses dois núcleos têm em comum? Bom, em determinado momento, o Rod cita para os The Dunn Brothers Ted Price como sendo um dos grandes produtores da indústria musical do momento. E isso então atiça ainda mais a vontade deles de viajarem. E Ted também é produtor da Simone. Simone, como sendo melhor amiga da Daisy, apresenta Daisy a
ajudar Ted. Ted começa então a tentar ajudar meio que indiretamente Daisy a se encontrar como compositora. Em um determinado ponto da história, a banda já está em Los Angeles e consegue então uma oportunidade com o Ted, que aceita produzi-los. Nesse momento, a Karen já está com eles na banda, já mudaram de nome, eles passaram a se chamar The Six. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito do nome. E eles estão ali então com o Ted. Ted aceita produzi-los. Após alguns shows, eles gravam também o seu primeiro álbum e saem em turnê. A turnê tá sendo um sucesso, tá indo muito bem, porém o Billy começa a desenvolver alguns problemas com álcool, o que coloca tudo a perder. Então, após uma apresentação decepcionante, o Billy é levado para reabilitação pelo Ted e o resto da turnê é cancelado. Então o Billy volta da reabilitação e ele decide que ele vai abandonar a banda porque agora ele quer estar presente para Camila, porque eles formaram uma família, ele quer compensar o fato de que ele era uma pessoa ausente, tudo que aconteceu, então ele resolve abandonar a banda. Mas assim, logo ele já desiste dessa ideia maluca e depois também de uma chamada da Camila, a Camila diz que não foi com eles para Los Angeles, não o acompanhou para ele deixar a banda. Ela queria namorar um astro, então ela vai continuar namorando esse astro e ela o incentiva então a não deixar a banda. O Billy volta a compor músicas então para um novo álbum e ele aparece com uma grande canção em potencial que apresenta pro Ted. O Ted sabe que essa canção realmente tem um potencial, porém a gravadora discorda. Comercialmente falando, eles não acham que a canção vai ser um sucesso. Ele resolve apresentar essa canção a Daisy e ele simplesmente pede para ela ver o que ela consegue fazer com a letra da música, o que ela consegue melhorar. Daisy então dá sua contribuição, tornando a música muito melhor, principalmente comercialmente falando, e o Ted pede para que Daisy grave essa música com a banda. Billy não aceita muito bem isso de início, e quando ele percebe que a canção foi bastante modificada, né, que a letra foi bastante modificada, ele não quer gravar essa versão de jeito nenhum. Então ele simplesmente abandona o estúdio, mas ele conversa com o Ted. Ted explica pra ele que aquela canção não agradou a gravadora, então seria bom se ele quisesse continuar com a banda, quisesse uma nova oportunidade após o fiasco da turnê anterior, seria bom que ele aceitasse essa proposta. E aí, sem ver muita alternativa, Billy acaba aceitando então voltar ao estúdio e terminar a gravação. E é aí que a magia acontece. Após um primeiro encontro bem conturbado, porque a partir do momento em que Billy olha pra Daisy, a gente já consegue ali perceber certas faíscas entre os dois, principalmente porque Daisy é uma personagem muito caótica e isso já fica muito claro desde o começo, desde o primeiro contato dos dois. E é justamente assim que eles conseguem trazer ali algo muito especial para a gravação de Look at Us Now, que era conhecida aí pelos fãs do livro como Honeycomb. E bom, a música se torna um sucesso e acaba rendendo um convite para que a banda se apresente em um festival no Havaí. A partir disso, Daisy vira uma integrante fixa, uma integrante oficial da banda. Bom, tudo isso acontece nos 3 primeiros episódios da série, no primeiro bloco. Embora tenham muitos acontecimentos, eu sinto que aconteceu muita coisa muito rápido e que aconteceu muita coisa em um curto espaço de tempo. E com isso eu acabo sentindo que esse começo foi muito lento, embora não tenha sentido que foi prejudicado, né, que a história foi prejudicada, mas eu sinto que esse foi um começo muito lento. E por que eu digo isso? Como eu disse, foi acontecendo muita coisa em um curto espaço de tempo e eu entendo que era necessário contextualizar, então mostrar como a banda The Dunn Brothers surgiu, como eles foram ali se moldando, como Daisy também, né, foi criando esse gosto pela música e tudo mais, quem ela era, quem eram todos esses personagens até eles se unirem. Eu entendo que precisou acontecer muita coisa para que fosse tudo contextualizado. No entanto, a sensação que eu tenho nesse início, essa introdução dos personagens, principalmente em relação ao Billy, é que os roteiristas simplesmente sentaram com uma lista de coisas que precisavam acontecer e eles simplesmente foram fazendo essa lista de tarefas. Então, por exemplo, Billy entra na banda, ok. O Billy tem problemas com o pai, ok. O Billy conhece a Camila, ok. O Billy casa com a Camila porque descobre que ela tá grávida, ok. O Billy sendo babaca, traindo a Camila na primeira turnê da banda, desenvolvendo todos aqueles vícios com drogas, ok. Billy perdendo o nascimento da filha porque ele tava loucaço, bêbado e não consegue entrar no hospital, ok. Tudo isso em relação ao Billy, a forma como aconteceu, essa forma rápida, essa forma rasa, me incomodou bastante. Porque embora Billy seja um personagem
personagem muito egocêntrico, muito babaca em muitos momentos, no livro especialmente, esse tipo de acontecimento no livro é melhor detalhado, é melhor trabalhado e faz com que a gente tenha empatia pelo personagem. Então na série eu não consegui ter tanta empatia assim pelo personagem, eu acabei achando ele mais um babaca mesmo. Então se as minhas críticas são relacionadas nesse primeiro momento ao excesso de coisas que acontecem com o Billy, mesmo sendo explorados de forma tão rasa, a Daisy ela fica muito em segundo plano nesse primeiro bloco de episódios. Acontece pouca coisa que vai mostrar pra gente esse amadurecimento dela como artista, principalmente. Claro que mais pra frente isso é compensado, mais pra frente a gente tem alguns outros episódios bem mais focados na personagem, mas nesse começo ele fica muito focado no Billy e a Daisy fica um pouquinho de lado. Então o que basicamente a gente sabe sobre Daisy é que ela é uma pessoa que desde muito nova já não teve ali o amor dos pais, que se envolvia com pessoas erradas, que desenvolveu vícios em drogas, em álcool, que tem como melhor amiga a Simone, que acaba sendo ali um porto seguro para ela também, e que ela se interessa muito por música, que ela tá tentando aí buscar o seu lugar como artista. E é nesse momento em que surge essa oportunidade, então, de Daisy ajudar na composição, né, na reescrita de Look at Us Now, que nós vamos ver a personagem ser levada rumo ao estrelato. Aqui eu vou pontuar duas grandes alterações que nós tivemos para a personagem da Daisy em relação ao livro. A primeira delas é que no livro, a Daisy, quando ela grava com os The Six, já era famosa. A Daisy já tinha conquistado seu espaço, a Daisy já era uma artista, e eu sinto que na série isso foi suavizado, que isso foi diminuído, na verdade. A impressão que dá aqui é que eles quiseram colocar a Daisy como uma personagem que só consegue a fama após estar na banda The Six. Enquanto que no livro, a Daisy já tinha o seu espaço, já tinha conquistado coisas, ela já era famosa, ela já tinha um álbum gravado e ela não tinha precisado do empurrão da banda pra chegar ao estrelato. Isso foi algo que eu não gostei, porque eu sinto que foi diminuído, sim, a importância que a carreira dela já tinha antes dela conhecer e se juntar aos The Six. Outro ponto que foi bem modificado e bastante suavizado é o vício que a Daisy tem em drogas e álcool. No livro, já logo no começo, a Daisy já tem um grande descontrole em relação aos seus vícios, e isso foi bastante suavizado na série, principalmente no primeiro bloco de episódios. No entanto, eu consegui entender a jogada que eles fizeram ali, que os roteiristas fizeram. Enquanto a carreira da Daisy vai crescendo, o seu vício em drogas também vai crescendo. Então, Daisy, que sempre foi uma pessoa que não estava muito contente consigo mesma, sempre se sentia frustrada, vai desenvolvendo esse vício cada vez maior conforme a sua carreira também vai crescendo, até que ela fica completamente descontrolada. A Daisy é uma personagem que me agrada muito. Eu acho que ela é a personagem mais bem construída de toda a série, porque é uma personagem muito fiel a si mesma. Ela se respeita, apesar de ter ali o seu descontrole com as drogas, ela se respeita porque é aquilo que ela sente que ela precisa fazer pra se sentir bem. Então a Daisy é muito honesta, muito transparente consigo mesma, e embora faça aí muita cagada durante toda a sua trajetória, é uma personagem que sim, eu consigo gostar e ter muita empatia por ela. Existem dois momentos, na verdade 3 momentos chaves na vida da Daisy, que é o momento logo no comecinho da série, quando ela é bem pequenininha, ela tá ouvindo música e tentando cantar também. A sua mãe aparece e diz pra ela que ninguém quer ouvir a sua voz, e isso é algo que marca muito a personagem. O segundo momento é quando ela percebe que ela não tá gostando muito de quem ela é, então ela resolve adotar o nome Daisy Jones. E o terceiro e último ponto de virada é quando, em uma conversa com o Billy, ela diz que não quer mais ser essa pessoa quebrada que ela é, e isso é crucial para que ela tome uma atitude que vai mudar completamente a sua vida. Então são 3 pontos muito importantes que fazem a gente compreender muito da história da personagem. Toda essa análise que eu fiz até agora é apenas dos 3 primeiros episódios, né, com exceção dessas últimas informações sobre a Daisy. Eu não pretendo trazer muito mais sobre a série em si a partir de agora, porque eu acho que assistir essa série é todo um acontecimento, mesmo pra quem já leu os livros.
É completamente emocionante ver esses personagens ganhando vida, então a partir de agora eu não vou trazer mais muitas informações dos próximos episódios. Falando um pouquinho sobre relacionamentos de personagens, a partir do momento, então, em que a Daisy e o Billy se conhecem, é onde a série engata e que as coisas começam ali a ser mais emocionantes. Billy não quer aceitar a presença da Daisy na banda, mesmo sabendo que eles fizeram ali uma boa parceria, que Luck It As Now foi um sucesso. Ele não quer ceder porque ele meio que se sente ameaçado pela Daisy. Não pelo seu sucesso, mas pela pessoa que ela é. Enquanto o Billy tá tentando se manter sóbrio após a reabilitação, a Daisy tá sempre perto de drogas, consumindo drogas. E é claro que não é somente isso, mas é também pela química que os dois personagens desenvolvem. Além de tudo isso, Daisy é um caos por dentro e por fora, então ela tá sempre demonstrando as coisas, como ela se sente e tudo mais. E o Billy é o oposto. O Billy é um caos por dentro, mas ele tenta sempre se manter fechado e não transparecer as coisas que ele sente, os medos que ele tem. Então o Billy é um personagem muito fechado. Billy e Daisy tem uma química gigantesca, assim, não tem como. Todos os momentos em que eles estão juntos é uma explosão. Daisy dessa forma toda caótica, Billy mais contido e eles ali compondo e explorando seus sentimentos. É assim, perfeito. Eles conseguem colocar pra fora toda aquela química, toda aquela tensão, eles transformam em música. O Sam Claflin, que deu vida ao Billy, e a Riley Keough, que trouxe, né, a nossa Daisy aí pro mundo. Assim, tem uma química incrível. É impossível não shippar esses dois personagens, embora, né, seja ali meio errado. Eles são perfeitos, eles conseguiram trazer muito da essência dos personagens do livro. Então, todos os momentos em que eles estão brigando, compondo, cantando, são simplesmente incríveis. Mas é claro que não foram só Daisy e Billy que foram bem representados na série. O elenco foi escolhido a dedo e todos os atores e atrizes entregaram absolutamente tudo em suas performances. Não posso deixar de falar do Timothy Olyphant, que fez o Rod Reyes. Ele é simplesmente incrível. Esse cara é um ator que eu admiro muito, que eu gosto pra caramba. E todas as vezes, em todos os momentos que ele aparecia, eu me divertia muito com o personagem dele. Tom Wright como o Teddy Price, que é ali um paizão de todos eles, principalmente do Billy e da Daisy, embora na série tenha mostrado mais do Billy mesmo, também ali incrível. Ele é um personagem que é extremamente importante pra série. Ele é a pessoa que acredita na Daisy, é a pessoa que acredita nos The Six e é a pessoa que tem a brilhante ideia de juntar todos eles. Sebastian Chacon, como o Warren Rhodes, ele não aparece tanto, ele não tem tanto destaque, assim como é no livro também, mas em todos os momentos que ele aparecia ali pra fazer os comentários era muito engraçado e ele abrilhantou muito a série com a sua participação, com certeza. O Josh Whitehouse, como o Eddie Roundtree, que era ali o guitarrista que depois virou baixista, ele já foi um pouquinho mais explorado, mas também nem tanto assim. Ele é um personagem que tem muito potencial, ele é um personagem que tá sempre ali batendo de frente com o Billy, porque eles têm uma personalidade bastante parecida, mas obviamente nunca que o Ed ia aceitar que ele tem essa personalidade parecida com a do Billy, e ele gera muito atrito também com o personagem por diversos motivos. O Billy, ele é bem babaca mesmo com o Ed, principalmente nos livros, então tem ali muito desse atrito entre os dois, que eles conseguiram até explorar na série, embora em vários momentos parecia que o Ed só tava ali emburrado ou bravo com o Billy por conta de outros acontecimentos que não envolviam necessariamente a banda. Suki Waterhouse como a Karen. A Suki, ela então deu vida a Karen, que é a tecladista mais incrível de todas, com certeza. E embora também não tenha ali tanto destaque, não tenha sido tão explorada, a gente conseguiu ver bem da personagem. E eu sinto que a Karen, ela teve maior destaque pelo relacionamento que ela tem com o Graham do que qualquer outra coisa, mas que acabou ganhando ali um pouquinho mais de destaque, talvez, do que o Graham por conta de um acontecimento em específico. E o Graham também, que foi vivido pelo Will Harrison, ele foi o personagem ali que teve a ideia de trazer, né, de criar uma banda e tudo mais,
mas eu também sinto que ele fica muito limitado apenas ao seu relacionamento com a Karen. E uma coisa também que não trouxe muito, que eles não trouxeram muito pra série, é o relacionamento que ele tem com o Billy. Eu vejo eles contracenando pouco na série, principalmente ali porque eles são irmãos e eles estavam sempre juntos, mas eu não vejo isso acontecendo com muita frequência na série. E é claro que eu preciso falar de outras duas personagens que tiveram um destaque muito grande também, assim, do meu ponto de vista, que foram personagens que brilharam tanto quanto Daisy e Billy, e eu tô falando, é óbvio, de Camila e Simone. A Camila, então, que é interpretada pela atriz Camila Morrone, ela é a namorada do Billy, ela é uma das maiores, se não a maior, apoiadora e incentivadora da banda, e foi uma das primeiras pessoas que acreditou no potencial deles. A Camila, ela se apaixona pelo Billy, assim que eles se conhecem, eles já começam a desenvolver um relacionamento que, mais pra frente, né, se torna aí um casamento. E embora a relação da Camila não tenha sido tão explorada com os demais personagens, a Camila era uma pessoa que estava sempre ali, que estava sempre presente, que estava incentivando. A Camila era fotógrafa, já no começo a gente consegue ver que ela fazia algumas fotos da banda, foi ali uma grande incentivadora, uma força motora para a banda, mas essa profissão dela também fica um pouquinho de escanteio ali na série, mas ela estava sempre com todos eles ali, sempre incentivando, ajudando, e aguentou muita coisa do Billy. Foi muito babaca com ela, eu simplesmente não sei como é que ela conseguiu suportar tanto, além de traições, ausências, mentiras. O Billy, ele machucou muito a Camila, mas ainda assim ela sempre estava ali porque ela acreditava na banda e ela acreditava também na sua família. Uma alteração que nós tivemos do livro relacionado a Camila é o nome da banda. Eles resolvem, então, em determinado ponto da história, que a banda vai se chamar The Six, só que eles são 5 integrantes. Mas eles consideram a Camila como uma integrante da banda, então eles resolvem que eles vão se chamar The Six. E no começo eu não curti muito essa alteração, mas conforme eu fui assistindo, eu gostei bastante dessa alteração e eu acho que foi muito merecido, sim, porque Camila é uma personagem incrível e ela é uma das minhas favoritas, assim, de todos os tempos. A Camila também tem um relacionamento muito importante com a Karen e com a própria Daisy. A Camila, ela foi responsável por convencer, basicamente, a Daisy a se juntar à banda, convencer também o Billy a aceitar a Daisy na banda. Ela com certeza aí mais que merecia ser considerada uma integrante da The Six. E claro, por último e não menos importante, uma das outras personagens que foram, assim, tudo, é a Simone, que é interpretada pela atriz brasileira Nábia B. A Simone, ela é uma cantora pioneira da disco music e no livro ela é retratada apenas como a melhor amiga da Daisy e a cantora. Mas na série, a Simone ganhou um arco próprio, o que me deixou muito feliz. Na série, a Simone não é só a melhor amiga da Daisy e a cantora. A Simone é uma personagem que passou por muita coisa, é uma personagem lésbica. A gente consegue ver a Simone se relacionando com uma outra mulher, que é a Bernie, e como isso é difícil no começo para ela também aceitar por conta do período em que elas vivem, como ela teve que passar por tudo isso, por esse relacionamento enquanto uma cantora, passar por esse relacionamento que não era visto com bons olhos naquela época. Não que hoje tenha mudado muita coisa, mas especialmente naquela época, como as coisas eram muito mais difíceis e como ela foi atrás dos seus sonhos, como ela não deixou o relacionamento dela terminar. Como, claro, acontece muita coisa, como eu disse, a Simone tem um arco próprio, então a gente vê ela passando por muitas coisas até o final da série, mas que me deixou muito feliz ter visto tudo isso, que me deixou muito emocionada, porque a Simone é uma personagem que merecia muito destaque e que não teve no livro. A Simone é retratada como uma mulher forte, guerreira, batalhadora, que vai atrás dos seus sonhos, e ela demonstra isso a todo momento na série. Eu confesso que eu gostaria de ter visto mais da personagem, mas só o que eu vi já me deixou assim muito feliz e muito satisfeita. E é claro, por último, mas não menos importante, a gente precisa falar sobre o outro grande protagonista dessa minissérie, que é a música. A série é sobre música, a série é sobre pessoas falando sobre música, sobre pessoas fazendo música, sobre se apaixonar, sobre expor os seus sentimentos e transformar tudo isso em música. A primeira vez em que eu vi Billy e Daisy cantando juntos foi extremamente emocionante.
A primeira vez em que eles subiram ao palco juntos também foi extremamente emocionante. Todas as vezes em que eles estavam compondo, todas as vezes que eles estavam dividindo o microfone. As músicas, elas têm letras incríveis, que remetem muito mesmo aos anos 70. Aliás, toda a ambientação da série, né, remete muito aos anos 70. Eu não me importei de que as músicas foram modificadas em relação ao livro. Eu acho que eles fizeram um grande trabalho. As músicas são músicas que grudam, que ficam na nossa mente. Eu tô super viciada desde o começo, eu fico escutando as músicas o tempo inteiro. Então, assim, eu simplesmente fiquei completamente apaixonada. Quando eu li Daisy Jones and the Six a primeira vez, eu fiquei, assim, embasbacada. Porque aquilo pra mim não fazia sentido, como eles não eram uma banda real que estava sendo explorada ali, que estava sendo contado através de um documentário, através de um livro. Quando eu assisti a série, quando eu vi aqueles personagens ganhando vida, foi incrível pra mim. Eu acho que a série conseguiu trazer toda a essência do livro, ela conseguiu captar tudo aquilo que os personagens traziam. Se não tinha ficado claro ainda, agora eu acho que já está bem claro que eu simplesmente amei a série. Foi extremamente emocionante ver esses personagens ganhando vida. Eu sei que eu já tô me repetindo muito, mas mais uma vez, foi emocionante e vê-los ganhando forma foi melhor do que eu esperava. Eu fiquei completamente apaixonada por tudo que foi mostrado na série. Então, o que eu posso dizer de tudo isso é que, embora tiveram ali algumas modificações que pra mim não fizeram tanto sentido, alguns relacionamentos que não foram tão bem explorados e que também me deixou um pouco chateada, eu posso dizer que a série foi bem fiel. Ela conseguiu trazer toda a essência do livro, ela conseguiu trazer toda a tensão, todos os dramas, todos os relacionamentos, e eu fiquei completamente apaixonada, emocionada. Eu ri muito e chorei muito nos 15 minutos finais, eu só sabia chorar. Então, assim, realmente foi muito emocionante pra mim. Bom, como ficou muito claro, então, a série pra mim foi fiel. Foi uma adaptação que, embora não tenha sido perfeita, foi uma adaptação que eu gostei bastante. Se tornou, sim, uma das minhas favoritas. E eu vou levar pro meu coração, porque foi toda uma experiência ter assistido Daisy Jones and the Six. Mas e você? Assistiu a série? Gostou? Não gostou? Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, ficou interessado? Eu espero que você tenha uma grande experiência assistindo essa série, porque vale sim muito a pena. Bom, gente, então é isso. Esse vídeo ficou longo, mas eu queria sim conversar com vocês a respeito dessa série, que foi uma série que me tocou muito, que foi uma das minhas favoritadas já desse ano. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar um comentário aqui contando o que você achou desse vídeo. O canal tá voltando e eu tô muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!